Pelo jeito vocês me odeiam ao ponto de eu precisar fazer uma parte 3 dessa série. Mas enfim, né? Vocês estão gostando e eu tenho que atender o público. Bom, rapaziada, hoje vamos para a parte 3, se era seguro da Dali com os personagens de Kimetsu. Só que dessa vez vai ser os personagens masculinos, mais especificamente os Hashiras. Então o título de hoje não vai ser se é seguro esbagaçar, mas sim se é seguro ser macetada por esses personagens. E assim, eu sei que o público feminino no canal é pequeno, né? Mas eu tenho que atender todos os que participam aqui do canal. Então esse vídeo aqui é especial para as garotas e para os garotos também aí que gostam de homens, né? E também, né, para quem não gosta, mas ficar aqui só pela resenha e pela diversão e ver eu passando vergonha analisando o personagem masculino. Enfim, bom, vocês já sabem como é que funciona esse tipo de vídeo, já sabem como é a metodologia dele. Então, né, sem muitas explicações, embora logo pro vídeo, mas é claro, eu tenho um recadinho primeiro, é que o Tokito ele não tá participando desse vídeo, né, por motivos óbvios, né, ele só tem 14 anos, então eu não vou meter personagem de menor aqui nessa série. Então, né, sem mais enrolação, eu espero que vocês deixem seu like, se inscreve no canal e ative o sininho para não perder mais nenhum vídeo. E sim, eu quero que vocês gostem desse vídeo, porque esse vídeo aqui, meu irmão, vai acabar com a minha sanidade mental, né, mas sem mais enrolação, rapaziada, bora pro vídeo. E bom, bora começar com o Obanai, né? O Hashira preferido aí da maioria dos leigos de Kimetsu no Yaiba. Bom, seria seguro dar um Dali com o Obanai? Bom, o primeiro problema viria por conta da sua personalidade fria. Por fato do Obanai ser um cara que é muito centrado, que é muito focado no trabalho de ser um Hashira de eliminar demônios, o Obanai, né, ele não ia perder muito tempo com esse lance de querer se envolver com outras garotas. E também tem o fato, né, que o Obanai, ele gosta muito da Mitsuri, ele é muito gadinho dela. Então o Obanai, ele não sentiria a atração por outras garotas. Mas tirando isso, né, se caso tivesse essa exceção, ele fosse se interessar por você, vem o segundo problema, que em relação aos traumas. O Obanai, ele tem traumas da sua infância, por conta que ele viveu em um clã que só tinha mulheres, e essas mulheres, né, deixaram ele por um bom tempo preso numa gaiola, onde o Obanai ali não sabia o que era viver. Devido a isso, depois que o Obanai foi resgatado dessa família de loucas, ele acabou adquirindo um trauma sobre mulheres, né? Ele meio que não confia tanto por ter se criado em um clã que só tinha mulheres, e meio que na cabeça do Obanai, né, mulheres são pessoas que não são confiáveis. Inclusive, né, quem acabou mudando um pouco essa mentalidade do Obanai foi a Mitsuri. Então, tipo, ele se envolver com você já seria complicado pela questão, né, dele não confiar muito em mulheres. E bom, o outro ponto também é em relação à cobra do Obanai. No caso, aquela cobra de estimação dele, que eu não sei pronunciar o nome dela aqui. Bom, se você tivesse ali no ato com o Obanai, né, poderia ser que outra cobra estivesse entrando em você, né, o que ia ser um negócio nada agradável. Assim, eu espero que você não ache isso agradável, né, se você achar agradável, aí você já tem um fetiche bem estranho. Mas bem, em relação à parte física, seria seguro dar um Dali com o Obanai? E bom, seria totalmente seguro, pois pelas minhas análises aqui, pegando a altura do Obanai e o físico dele, né, a altura do Obanai é de 1,62 m e o tamanho da Nishiri, de um homem dessa altura que tem um corpo atlético, é por volta dos 13 centímetros. Então seria tranquilo ali você dar um Dali com o Obanai. Até porque, né, fazendo minhas pesquisas, eu descobri, né, que a entrada feminina ali, o canal, né, ele tem 8 centímetros e ele consegue ficar largo, né, até o dobro mais ou menos. Então seria tranquilo dar um Dali com o Obanai. Tirando os traumas mentais dele, se ele aceitasse, seria algo de boas ali. Acerta o ferro e tora o meu anel! Uau! O próximo é o Tomioka, né? O Tomioka, né, também tem alguns problemas parecidos com o Obanai. Primeiramente, a sua personalidade fechada. O Tomioka é um cara, né, que não interage muito. Ele é muito na dele. Então, você tentar interagir com ele seria meio complicado. Já que o Tomioka, né, ele é muito fechado, não quer interagir muito, sempre fica ali no seu cantinho sem ninguém perceber. Então chamar a atenção dele seria muito difícil. E também, né, porque o Tomioka é um cara muito centrado, ele tá mais focado em matar demônio, fazer o seu serviço, do que ter algum tipo de relacionamento. O segundo problema também, né, que é parecido com o do Obanai, em relação aos traumas. O Tomioka, né, passou muito pela essa questão de ter complexo de inferioridade, já que ele sempre se achou fraco. As pessoas sempre tiveram que proteger ele, como a sua irmã e o Sabito. Então o Tomioka, ele não se sente tão suficiente para as pessoas, ele acaba, né, achando que ele é o inútil, que ele não serve para nada. Então você se relacionar com ele seria difícil, pois ele não ia meio que aceitar por se achar, né, que não é o suficiente. E também tem a questão do seu distanciamento emocional, né? O Tomioka, ele não gosta de se relacionar de forma emocional com as pessoas, justamente com medo da perda, né? Com medo de ser um fardo para elas. Então, tipo, para essa parte assim emocional do Tomioka, seria meio complicado você se relacionar com ele, até por
porque também se você se relacionasse, poderia você achar que o Tomioka não gostou de você, que não gostou ali do Dali, justamente por conta, né, que ele tem esse distanciamento emocional, né? Tipo, ele ia ficar ali distante e você achar que não fez um bom serviço e ia ficar ali meio se sentindo mal. Mas assim, em relação à parte física, é seguro? Bom, o Tomioka ele tem 1,76 m, né? E tirando uma média ali, qual seria o tamanho da sua Nichirin? Seria de 14 centímetros. Então sim, seria tranquilo ali ter um Dali com Tomioka. Tomioka é carinhoso, é só um pouco triste, mas seria tranquilo. E bom, agora vamos pro Rengoku. O Rengoku já tem uns problemas diferentes do Abanai e do Tomioka. Primeiramente que o Rengoku, ele é um cara muito intenso e muito empolgado. O Rengoku, quando ele chega ali no campo de batalha, né, ele fica muito empolgado e quer dar o seu máximo. Então assim, se vocês fossem um encontro ali mais intenso, né, o Rengoku, né, ia chegar e falar: "Ô Mai, gostosa!" E ia com toda a vontade pra cima. Poderia sim que você gostasse disso, ou poderia ser que não. Ia depender aí da moça que tivesse dando um dali com o Rengoku. As que gostam de uma coisa mais intensa, ia amar. As que são mais calminhas, né, não ia gostar tanto, né, porque o Rengoku, né, ia ser um cara muito intenso. E bom, pelas pesquisas que eu tava fazendo, né, o Rengoku ele tem 1,77 m. Então sua Nichirin seria em média ali dos 14 centímetros. Então sim, seria tranquilo dar um dali com o Rengoku de forma física. O único problema mesmo seria a sua intensidade por conta da sua personalidade, né, mas enfim, é tranquilo dar um dali com o Rengoku. O próximo é o Sanemi Shinazugawa. Bom, o Sanemi aqui já vem uns problemas sérios. Primeiramente, é que o Sanemi, ele é muito agressivo. E assim, imagina tu tá lá no encontro com o Sanemi e tal, vai ter um encontro ali mais intenso com ele, e o Sanemi começa a achar que tu é um Oni ou alguma coisa do tipo, e começa a ser agressivo, né? Como a gente viu, a personalidade do Sanemi, né, é de ser alguém agressivo que, tipo, quer bater em todo mundo e quer espancar. Então, tipo, se ele se empolgasse ali no ato contigo, ele ia ser um cara muito agressivo. Se bem que vendo como é o público feminino hoje em dia, né, vendo como são as leitoras aí de Dark Romance, o Sanemi seria o cara perfeito para dar um dali, porque, pô, o cara ia meter a pé em você, então você ia gostar demais. Outro problema também, né, que é parecido com esse, é a instabilidade emocional. O Sanemi, né, ele não tem sanidade mental boa, né, tipo, a qualquer momento ele pode surtar. Então, mesmo que o Sanemi ali fosse carinhoso, tivesse segurando na agressividade, né, tivesse batendo mais devagar, poderia ser que do nada ele surtasse e realmente começasse a bater pra valer mesmo, achando que, sei lá, tu é um Oni ou alguma coisa do tipo, e surtasse lá na hora. Dependendo aí da mulher, né, pode ser que gostasse dessa agressão física, né, mas eu acredito que a maioria não ia curtir muito não, mas isso aí é um problema do Sanemi, né, que é a sua instabilidade emocional. Ainda vem um outro problema também, né, que é o distanciamento afetivo. Pelo fato do Sanemi ali não ser muito bem das ideias, ele acaba afastando as pessoas que ele tem um carinho, como por exemplo ali o Genya, uma pessoa que ele tinha consideração, queria proteger, mas ele queria afastar o Genya dele, né, ele queria que o Genya não entrasse no mesmo mundo que ele, então meio que tipo, até cogitou cegar o Genya pro Genya deixar de ser um caçador, né, pra garantir a segurança dele. Então tipo assim, se relacionar com o Sanemi seria um negócio meio complicado, né, porque o Sanemi poderia fazer qualquer coisa, né, pra tentar te proteger. Então, tipo assim, imagina se relacionar com uma pessoa que é desse jeito, que, sei lá, que poderia te machucar pra manter distância dele pra te proteger. Então aí é um negócio meio complicado. E bom, tava tirando a média ali do Sanemi, né? Ele tem 1,79 m, então sua Nichirin ali, em média, seria uns 15 centímetros. Então, tipo, seria tranquilo ali. Pelo fato dele ser um cara um pouco mais agressivo, poderia ser que machucasse um pouco ali no Dali, né? Mas pelo fato de ser um tamanho ali médio, né? Tá na média brasileira pelo menos, então seria tranquilo ali, entre aspas, né? Acho que seria um pouco... Eu acho que machucaria um pouco mais, né? Pela questão dele ser agressivo e ter esses problemas mentais, né? Mas é tranquilo, dá pra tancar o Sanemi. E bom, agora a gente chega, né, na parte que não sei se chega a ser seguro, né? E bom, o próximo é o Tengi Uzui. O primeiro problema do Tengi Uzui seria em relação à poligamia. Para se relacionar com o Uzui, né, teria que tancar o fato que ele se relaciona com outras mulheres. Então aí já seria uma parte mais emocional da mulher que vai se envolver com ele, né? Que ela tem que colocar em mente que o Uzui, né, é um cachorro, né, que se envolve com várias mulheres. Então, tipo, tem esse risco emocional. Outra coisa também que seria um problema pro Uzui, né, se envolver com ele, em relação ao seu ego. O Uzui é um cara, né, que é um pouco ali narcisista, que se acha muito. Então, tipo, poderia ser que tu não gostasse muito do negócio com ele, porque ele ia ficar se achando, ia ficar se vangloriando, e poderia ser algo ali que deixasse tu, vamos dizer assim, que seca, né? Não ia gostar tanto, né? Mas varia aí da personalidade da mulher gostar ou não desse tipo de cara. Mas já seria um problema aí em relação ao Uzui. E outro que seria um problema ou uma vantagem, vai depender também da garota que vai sair com ele, em relação ao ritmo e intensidade. A gente viu, né, que o Uzui é o Hashira mais rápido
em relação à velocidade de corrida, né? E a gente viu que ele conseguiu se adaptar ao ritmo do Gyutaro, né? O cara conseguiu lutar de igual para igual com o Gyutaro com apenas um braço, né? Mostrando que ele tem uma resistência absurda e um ritmo, né, incrível. Agora imagina isso aí em 4 paredes. Meu irmão, se o Uzui inventa de fazer a partitura contigo ali no quarto, coitada de você, né? Não sei se você ia sair com vida depois dessa luta, né? Mas enfim, vai depender de cada mulher. Eu sinceramente eu acho que isso aí não é seguro não. E bom, a parte, né, que é mais interessante do Uzui, né? O tamanho da sua Nichirin. Pelo fato do Uzui ter 1,98 m, pela média que eu fiz aqui, o tamanho da sua Nichirin seria por volta ali dos 20 centímetros. Então, tipo, já seria um tamanho já grande e já ia começar a machucar. E juntando ao fato do ritmo e da intensidade dele, né, e fora que ele, tipo, é um cara muito forte, o negócio ia ser tenso e ia machucar. Mas enfim, se as esposas dele sobreviveu, então se você tiver um porte físico ali ideal ali, 1,60 m para cima e tiver um corpo ali um pouco mais robusto, um quadril largo, você tanca o Uzui. Agora se você for uma magrinha ali que nem eu, né, for um pouquinho mais baixinha, 1,55 m ali para baixo, né, aí já não é seguro não, você ia se machucar e acabar ficando de cadeira de rodas. Sabe como dizem? Depois do negrão, você vai precisar de uma cadeira de rodas. Oi, Latrell. E o último Hashira da lista, né, que se o Uzui não é seguro, imagina esse aqui, que no caso é o Gyomei. O primeiro problema do Gyomei, né, é o mais claro e óbvio, que é em relação à sua força descomunal. Mano, o cara, mano, é uma parede, é um monstro, o cara empurra pedra. Então a força desse cara aqui já é um negócio tenso, né? Só pela força dele, né? Vocês sabem que ainda tem algo mais, né? Que também vai ser um problema, né? Mas calma lá. Outro problema também seria em relação ao Gyomei ser religioso. Pelo fato dele ser um cara que sempre fica rezando, ele tem muita conexão com essa relação à cultura budista. Então o Gyomei no meio que não ia querer se relacionar com mulheres justamente por conta dele ser religioso. Então seria muito difícil ele aceitar. Outro problema também seria em relação aos seus traumas. Pelo fato do Gyomei já ter passado por muitas situações difíceis durante a sua infância, né? Ele também acho que ele não ia aceitar ter um Dali ali com você justamente por conta dele ser traumatizado, né? Eu acho que ele não ia querer não. E outra coisa também em relação ao distanciamento emocional, né? O Gyomei é um cara ali que ele não quer muito se relacionar com as pessoas de forma emocional, justamente por relação aos seus traumas e também por conta da sua personalidade. O Gyomei é um cara, mesmo que não pareça, ele é muito sensível, qualquer coisa faz ele chorar. Então, tipo, eu acho que ele não ia acabar aceitando por relação a isso, por ser um cara assim meio sensível, que tipo não ia querer machucar ninguém nos dois sentidos, tanto emocional como fisicamente, então acho que ele não acabaria aceitando. E bom, e mesmo que ele aceitasse, aí vem o problema principal, porque tirando a média em relação à altura dele, que é 2,20 m, a Nichirin dele seria no mínimo 23 cm, e o máximo dela ali mais ou menos seria até uns 27 a 30. Então, é um negócio ali que seria muito, mas muito tenso ter um Dali com ele. Então, não é seguro dar um Dali com o Gyomei, tirando pela média brasileira das mulheres. Se for uma mulher alta ali de 1,80 m, 1,90 m, que é bem raro de achar, até acho que daria para ter um Dali ali com ele. Mas uma mulher de porte padrão de 1,60 m até 1,70 m, não recomendo. Seria suicídio ter um Dali com o Gyomei. E bom, muita gente estava perguntando, né, nos últimos vídeos se era seguro dar Dali com o Mangalático. E bom, o Mangalático ele tem 1,84 m, é um cara meio magro, tem por volta ali dos seus 65 quilos. E bom, será que seria seguro dar um Dali com ele? E bem, eu preferi perguntar a uma pessoa, né, que tem mais experiência com isso. Então perguntei a ex do Mangalático. Letícia, é seguro dar um Dali com o Mangalático? Seguro dar Dali com o Mangalático, gente. Ele só que eu fofo esse bucha. Eu acho que não precisava disso não, acho que isso aqui eu vou cortar do vídeo. Mas enfim. E bom, rapaziada, esse foi o vídeo. Se era seguro dar Dali com os Hashiras de Demon Slayer. E bom, agora eu quero saber a opinião de vocês. Vocês, meninos, vocês iam aceitar dar Dali com qual desses personagens aqui? Lembrando que até o Sanemi ali seria algo agradável e tranquilo, mas do Uzui e o Gyomei ali eu não sei não. Como eu falei, né, Gyomei não é seguro. Mas cada um aí com a sua parte do seu corpo, né? Eu não tenho nada a ver com isso. Então aqui deixa nos comentários, meninos, quais os personagens que vocês dariam Dali. Nossa, por que eu tô perguntando isso? Enfim, meninos, desculpa por esse tipo de conteúdo, né? Mas eu tinha que ser justo com os garotos e tinha que fazer a parte delas. Enfim, nem sei quantas garotas tem aqui no canal e eu espero que esse vídeo flop porque eu não quero falar das lutas superiores. E se eu falar, graças a Deus vai ser a última parte. Enfim, é isso. Se chegou até aqui, muito obrigado. Deixa like, se inscreve e até o próximo vídeo.